Olá, como vai? Seja bem-vindo à nossa quinta aula da disciplina de exegese bíblica. Vamos conhecer como a nossa quinta aula está organizada. Vamos ver nosso roteiro aqui no quadro. Nessa aula nós vamos estar falando, inicialmente, no capítulo 5 do seu material, onde nós vamos ver a correlação entre hermenêutica, exegese, exegese, homilética, pedagogia. Depois, no capítulo 6, nós vamos ver um pouco sobre crítica textual. Nós vamos ver 4 exemplos de textos antigos. Primeiro, o texto neutro, segundo, o texto ocidental, e o terceiro, o texto de Cesareia. E o quarto, o texto bizantino ou koiné. Nós temos conversado sobre uma partilha, uma correlação entre algumas disciplinas científicas que trabalham juntas. A exegese, como nós estamos vendo, é o trabalho diretamente com o texto. A hermenêutica é o mesmo trabalho, só que de uma forma mais reflexiva para organizar o que se percebe do texto. Nós temos 3 disciplinas fundamentais na mesma sequência ou complementar. Nós temos a exegese como trabalho de escavação do texto, a hermenêutica como organização e ordenamento da compreensão, e nós vamos ter a homilética como a ciência da exposição daquilo que se compreende. A crítica textual diz respeito ao trabalho mais específico de linguística. O trabalho da crítica textual, o crítico do texto, é um especialista nas línguas antigas, nos signos. Ele vai ser um dos trabalhos mais específicos, mais difíceis até, de todo esse conjunto de atividades que nós estamos vendo. Então, é sobre isso que nós vamos estar dialogando nesta quinta aula. A partir do filósofo grego Aristóteles, a hermenêutica passou a ser uma das principais ciências para a interpretação de significado e de sentido. Primeiramente, como nós vimos, como uma herança dos religiosos antigos que lidavam com a perpetuação, o cuidado, a interpretação, a transmissão de textos sagrados. Com o advento da filosofia e das ciências, a hermenêutica foi se tornando uma ferramenta fundamental para a produção de saber humano, para a produção de cultura. De tal maneira que, na modernidade, a hermenêutica se torna uma escola de interpretação dentro mesmo da própria filosofia moderna. Portanto, a hermenêutica, já com Aristóteles, ele tem um texto que é a Poética, onde ele aplica a hermenêutica às artes, mas também para a interpretação da vida, mesmo a vida do próprio sujeito. Então, a hermenêutica é uma disciplina que se aplica à literatura, à parte jurídica. Todos esses elementos, como dissemos, são ferramentas de trabalho científico. E nós vamos agora compreender um pouquinho mais por que é importante, e nós estamos o tempo inteiro falando desses termos como sendo correlatos. Vamos recapitular uma definição geral de hermenêutica no nosso quadro. Conceitos complementares, então. A hermenêutica é o conceito maior como ciência, mas também como arte da interpretação bíblica.
Portanto, a hermenêutica é tanto ciência, enquanto lida com princípios, com regras para a compreensão de textos ou de eventos, como também é arte, porque ela precisa utilizar de várias instrumentações. Nós vamos ver como ela vai estar correlacionada com exegese, e nós estamos vendo que existem alguns termos semelhantes que apenas muda o prefixo e altera um pouco do sentido para ampliar no âmbito da exegese. Então, a hermenêutica é uma ciência da compreensão e também uma arte. Quanto mais você a executa, mais você, na verdade, refina a sua própria arte hermenêutica. Continuando, nós vimos que a exegese é a instrumentação da hermenêutica pelo exame textual. Nós vamos ver, logo em seguida, como essas três disciplinas se correlacionam com uma outra disciplina, um outro termo grego que nós vamos conhecer, que é a homilética. A homilética é a ciência da arte da exposição da verdade bíblica. O nosso material é mais específico para uma visão conceitual e histórica da exegese. Aquele que vai trabalhar detido nos textos, mas também na ordem, no ordenamento das ideias e na construção do discurso. O discurso é aquilo que você compreende. Você pode simplesmente desenvolver um discurso e expressá-lo oralmente, ou pode expressá-lo por escrito nos seus textos. Em tudo isso, você está trabalhando com hermenêutica, exegese e homilética. Claro que todos esses elementos que você recolhe, que você escava, que você amplia, que você esmiuça em detalhes, só vão ter proveito na medida da sua ciência, arte, habilidade de montar o seu discurso. Você monta o seu discurso, mas tem também o desafio de pedagogizá-lo, de construí-lo dentro de uma pedagogia que seja compreensível. E dentro também do nível cultural do seu ouvinte, daquele a quem você está se dirigindo. A homilética, o vocábulo homilética, que vem do verbo homiléu, ou homilia, do grego, quer dizer eu converso, eu comunico. A homilética, então, é a arte de comunicar. Na antiguidade grega, desde a época clássica da cultura grega, pelo século V e IV a.C., havia muitas escolas de retórica, de homilética. Por quê? Assim como grandes oradores se apresentaram no mundo, nós podemos ver grandes personagens na história, como, por exemplo, o filósofo e jurista e também político romano Cícero, um grande orador. Nos dias de Cristo e de Paulo, outro grande pensador romano, que também era da área jurídica e era senador, que era o Sêneca. Demóstenes, grande orador grego. Então, a arte da homilética era uma das mais buscadas da antiguidade, porque servia para a educação, como servia para a política, servia para as relações diplomáticas entre os povos. Houve uma expansão de cultura quando o mundo grego tomou conta do mundo antigo, na helenização, de tal maneira que
rapidamente, ao cabo de 100, 200 anos antes de Cristo, houve uma disseminação geral no mundo antigo de escolas de educação. E estas ciências são as ciências mães de todo o saber ocidental que nós temos. A palavra pedagogia, por exemplo, paidagogos, é aquele que conduz para o saber. A paideia, a palavra paideia do grego, ela pode ser traduzida por educação, como pode ser traduzida também por arte. Então, na verdade, o pedagogo é todo aquele que produz conhecimento e que trabalha com a arte de conduzir pessoas a este conhecimento. Portanto, quando você está trabalhando detidamente nos textos sagrados, quando você está organizando o seu discurso e quando você finalmente, então, executa a comunicação, você está fazendo hermenêutica, exegese, você também vai estar fazendo homilética. Continuando com a contextualização da nossa disciplina, nesse 5º módulo, vejamos. Agora nós vamos ver, no 6º ponto, sobre crítica textual. De modo geral, a crítica textual é o 2º passo da exegese como tarefa de reconstrução da exatidão do texto bíblico, que servirá de base para a tradução e a pesquisa posterior. Ela visa restaurar o texto danificado para chegar à intenção do autor e sua história de transmissão. A expressão crítica, como nós vimos do grego kritikos, na verdade tem a ver com juízo. Ele vem do verbo kritikos, que quer dizer eu julgo. Então, crítica, o termo crítica, está diretamente ligado ao exame crítico. O crítico, como nós dissemos, ele se torna um especialista. É aquele sujeito que muitas vezes comparamos com a imagem de um cirurgião do texto. Por quê? Porque não só ele vai conhecer os detalhes do texto, quanto é o elemento-chave para fazer uma série de reparações com danos ao longo dos séculos, com as intempéries do tempo, aos textos originais, que são preservados de uma maneira muito cuidadosa. Portanto, o acesso à variedade de textos das várias línguas bíblicas, seja do hebraico, do grego, do aramaico, do latim, do siríaco, antigos, são muito restritos. Geralmente são estes grandes especialistas que você pouco sabe ou pouco conhece, porque geralmente não são pessoas tão conhecidas publicamente, mas o seu trabalho é de fundamental importância para você ter os textos tão claros, tão fáceis de compreensão e tão fáceis de acesso como você tem hoje nas várias versões de Bíblia, como também na diversidade de bons materiais clássicos que nos ajudarão. Vamos compreender um pouquinho mais a conceitualização desta parte da nossa disciplina. Pode parecer um pouquinho complicada, agora você está encontrando termos técnicos, uma série de signos, símbolos, sinais, códigos, de toda esta área que, na verdade, tem a ver com categorização dos vários textos que existem. Portanto, quando você tem um texto sagrado, a Bíblia Sagrada, na sua mão, e agora tendo pelo menos um pouco de conhecimento do histórico, um pouco de visão conceitual geral dessas disciplinas, você pode aumentar o seu apreço por um bom texto bíblico que você tenha na mão. Quantas pessoas que dedicaram a vida com horas a fio, trabalhando sobre materiais tão delicados e tão antigos,
como estes grandes críticos que montaram os textos sagrados como nós o temos hoje. Isto faz com que nós apreciemos o estudo da palavra de Deus. Agora, como conceitualização, nós vamos simplesmente retomar, revisar, ampliar um pouquinho mais estes conceitos complementares que nós estamos vendo. Vamos acompanhar no nosso quadro, primeiro de novo, a hermenêutica, vindo do verbo hermeneu, que quer dizer eu interpreto. Hermenêutica, então, é a ciência e, ao mesmo tempo, a arte de interpretar a Bíblia. É ciência porque enuncia princípios, leis, linguagens e categorias da compreensão do sentido. E é arte porque articula estes vários enunciados. Vamos destacar estas duas expressões que nós já comunicamos, que é ciência e, ao mesmo tempo, que é arte. Você deve também guardar esta significação. É claro que tem um leque ainda maior de significações de hermenêutica. Como nós dissemos, hermenêutica é essencialmente uma área de filosofia. Toda a interpretação que você vai estar fazendo, mesmo que seja de uma pessoa, de um evento, de um fato histórico, você vai estar fazendo a sua leitura de hermenêutica. Você pode pensar a hermenêutica também como cosmovisão. Aliás, a palavra cosmovisão também é uma palavra que tem origem em vocábulos gregos e que quer dizer exatamente a ótica com que você lê as coisas. Você sempre vai estar olhando, julgando, fazendo o seu juízo crítico, a sua avaliação, o seu discurso sobre as coisas a partir de uma visão, de um óculos com que você enxerga a realidade. No fundo, isso também é hermenêutica. A hermenêutica com que você enxerga a realidade da vida. Hermenêutica é também como se fosse um círculo em torno de onde você se posiciona sobre qualquer coisa do qual você comunica como verdade sua. Continuando. Vamos rever de novo o termo exegese, que vem também do grego, com, primeiro, o prefixo ek, na verdade, aqui traduzido para ex, é ek, com K, e tem este detalhe, esse prefixo, para fora. E egese quer dizer movimento, condução. Então, na verdade, o verbo seria eu conduzo para fora, eu extraio. Daí, então, termos enfatizado a ideia de eu desoculto, ou eu tiro de dentro de algo que está oculto à percepção. Nós ligamos um pouco antes essa expressão com o trabalho da razão, que em grego se chama logos, que é todo o trabalho de pensamento, de inteligência, de cognição, de compreensão. Então, na verdade, com a sua capacidade de reflexão, você vai estar fazendo esse trabalho de exegese, que é a desocultação do significado do sentido. Então, ele é um movimento para fora como primeira praxis, primeira prática da hermenêutica pelo exame individual dos textos. Guarde sempre a palavra exame para que você possa ter na sua mente bem claro que o tempo inteiro, junto com a sua visão de mundo, ou seja, a sua cosmovisão de todas as realidades, os fatos, a busca de comprovações, você também vai estar fazendo a exegese. Quando alguém está trabalhando num processo jurídico,
ele também vai estar fazendo um exame muito minucioso de dados que comprovem aquele processo, aquela acusação ou aquela defesa. Portanto, assim como nós vimos que hermenêutica tem a ver com a própria visão, o próprio olhar. Então, na verdade, é a ciência e a arte do olhar. Você tem uma hermenêutica para com as artes. Quando você está contemplando, por exemplo, uma determinada arte que seja nova, você pode elaborar uma crítica de arte a partir da sua hermenêutica. Mas para isso, como primeira praxis, como primeira instrumentação, o tempo todo, você vai estar fazendo exame. Como nós vimos, estas palavras todas estão correlatas. O exame tem a ver com a criticidade, com a sua capacidade crítica de julgamento. Continuando, nós vimos também que existe um outro termo grego paralelo, em que nós apenas mudamos a expressão para a expressão contrária a ek, que quer dizer para dentro. Do mesmo modo como egese quer dizer movimento, condução, quando você tem o prefixo eis, eisegese, você está fazendo um segundo movimento que é entrando para dentro do espaço do seu trabalho de exame. Então, este pode ser considerado como o segundo movimento da praxis da exegese e da hermenêutica, no sentido de uma busca do sentido do texto. Você vai se habituando com estes vários vocábulos gregos que ampliam o significado da nossa disciplina. O tempo inteiro você faz, primeiro, uma entrada para dentro do texto e, ao mesmo tempo em que você habita neste ambiente, você extrai ou desoculta o seu significado. Então, exegese é a entrada, exegese é a saída, e nós colocamos lá no início um segundo movimento de 3, que é uma pré-exegese, como se fosse o tempo de elaboração de toda a compreensão do que você está examinando. Vamos começar agora a compreender um pouquinho sobre crítica textual, mas antes vamos rever também um conceito de um novo termo que nós estamos adicionando aqui, que é a homilética. A homilética, então, que é um vocábulo grego de homiléu, eu converso, eu discurso, ela é também a arte pedagógica e retórica da exposição da verdade extraída dos textos pela exegese e hermenêutica em conversa ou pregação. Nós também observamos estas duas ciências que fazem parte da educação. Você está notando que todo esse trabalho é o trabalho fundamental, são os fundamentos da própria educação. Todo o trabalho de busca de sentidos e significados nas várias linguagens. Por exemplo, nós não temos somente letras no nosso trabalho teológico ou bíblico-teológico. Nós temos também a compreensão de várias outras linguagens. A linguagem da arte, por exemplo, pinturas. Você pode olhar, por exemplo, a riqueza imagética ou de imagens do Antigo Testamento. Não se fala, por exemplo, de amor no livro Cântico dos Cânticos de Salomão, logo depois do livro de Eclesiastes, sem se falar da natureza. Você tem, por exemplo, o belíssimo livro de Jó, que é todo ele um diálogo em poesia.
Se você, curiosamente, pega, por exemplo, uma das porções mais bonitas do livro de Jó, que é do capítulo 38 até o capítulo 41, você vai ver a riqueza poética sob elementos da natureza. Você vai encontrar lá até elementos que, segundo as melhores compreensões, devem ser inclusive de elementos míticos, como, por exemplo, uma imagem de dragão que você vai encontrar no capítulo 41. Não é preciso que você se apresse para encontrar aquele elemento mítico, como se ele fosse apenas um elemento da fauna antiga, como o jacaré. É preciso que você trabalhe com a beleza das imagens no sentido simbólico. Esta riqueza faz com que você possa melhorar ou ampliar a sua pedagogia do texto. Se curiosamente você pegar, por exemplo, o livro de Amós, no Antigo Testamento, do profeta Amós, e olhar o capítulo 4, você vai ver o que nós chamamos de a pedagogia de Deus, que é como ele procura falar ao povo através da chuva, através da neve, através do sol. E o profeta reclama que, apesar de toda essa linguagem pedagógica da natureza, o povo ainda não o escuta. Porque escutar tem a ver com compreender. Muitas vezes você vai ler no Evangelho Jesus dizendo assim: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quer dizer que há um pouco de diferença entre escutar e ouvir. Quando você, por exemplo, vai encontrar as cartas de Paulo, você vai se dar com uma argumentação muito mais racional, lógica e filosófica. Principalmente nas cartas de Romanos e de Gálatas, quando ele vai falar de uma visão muito jurídica para falar da salvação. Continuando. A crítica, como nós vimos do grego kritikos, quer dizer a capacidade de julgar. É, na verdade, o trabalho de juízo analítico criterioso de todos os detalhes referentes ao texto bíblico, desde sua reconstrução histórica até o exame de seus contextos e sentido. Como nós dissemos, guarde a palavra juízo no sentido de análise. Na verdade, a crítica é a capacidade de julgar. De novo, o pensador Aristóteles escreve um conjunto de textos que foram organizados e receberam o nome. Ainda hoje nós temos este volume chamado organon, que do grego quer dizer instrumento. É um conjunto de pequenos textos onde ele instrumentaliza, ou ele lega para a educação todos esses elementos da gramática, da linguística, da lógica de raciocínio. Ele cria, por exemplo, um modelo de raciocínio que vai ser usado por todos os séculos, ainda hoje, que ele criou, que é chamado de silogismo. Tem um livro exclusivamente de hermenêutica, e ali tem dois textos chamados de analíticos anteriores e analíticos posteriores. A palavra analítica, analíticos, tem a ver com o mesmo de críticos, de julgar. Então, na verdade, toda a crítica é uma análise que você está fazendo dos materiais que tem à mão. Continuando, uma coisa muito importante que nós estamos olhando, por trás de tudo isso tem a inspiração. A palavra inspiração vem de um vocábulo grego, que é theopneutos, quer dizer, entre outras coisas, isso que nós grafamos, soprado para fora, um sopro.
porque vem de pneuma. Pneuma tanto quer dizer vento, quanto quer dizer ar, quanto quer dizer sopro, e é uma palavra muito usada no Novo Testamento para significar espírito. Então, inspiração é o sopro do Espírito sobre todo o processo de formação das Escrituras Sagradas. Como nós dissemos, você deve guardar esta expressão para significar Espírito. Por trás de toda a montagem, a reescrituração, a atualização, quer dizer então que os textos bíblicos, na verdade, têm várias mãos em várias gerações e épocas sendo trabalhado. Quando você pensa assim, você volta àquelas primeiras perguntas que fizemos na nossa disciplina sobre a originalidade dessas fontes, sobre a veracidade com que perpassa essa história a chegar até nós. Vamos nos perguntar também sobre duas questões, sobre a inerrância e sobre a infalibilidade do texto sagrado. Por que ele é texto sagrado? Porque nós o temos como palavra de Deus, nós temos na nossa fé que o texto sagrado não tem erros. É isso que é inerrância. E que ele é infalível para o fim último, que é a salvação. Mas os textos são muito menos inerrantes e infalíveis no sentido da palavra, do signo do texto, e muito mais são realmente infalíveis e inerrantes no seu sentido. E o sentido cabe a cada um fazer. Portanto, você vai, ao fazer esse trabalho, estar se dando conta de que também isto tem uma inspiração. Esse processo de construção, de preservação, é, na verdade, todo um processo de inspiração. E o mesmo processo racional e subjetivo de busca, de compreensão, também é um trabalho inspirativo. Portanto, é por isso que Paulo vai dizer a Timóteo, como nós algumas vezes repetimos, toda a Escritura é divinamente inspirada. Quanto mais você exercer seu juízo crítico sobre o texto, que é a essência da nossa disciplina, mais você vai encontrar problemas, você vai notar os detalhes do texto. Mas isso não quer dizer que o texto não seja inspirado. É basicamente quando você se distancia dele para a sua meditação que você vai estar se apropriando da qualidade inspirativa do texto. Vamos continuar com a nossa aula. 3 coisas que nós podemos ver sobre esse pneuma, este espírito que sopra ou que inspira todo esse trabalho ou cada palavra das Escrituras. Ele move os autores que estão escrevendo, ainda que cada autor coloque no seu escrito as características da sua cultura, mas todo esse trabalho precisamos compreendê-los como um trabalho de espírito ou de espiritualidade. Em segundo lugar, o Espírito preserva as Escrituras, seja na transmissão, seja no trabalho meticuloso de copistas, seja no trabalho de passar do discurso oral, mantido às vezes por séculos, para o discurso escrito, e a atualização da escrita, quanto mais no desenvolvimento melhora os vocabulários, a própria linguística em si. E em terceiro lugar, nós vamos ver o trabalho do Espírito na revelação da verdade, que é esse trabalho final que nós estamos fazendo. Vamos começar a examinar um pouco da história da construção, da montagem, da preservação dos textos do Antigo Testamento. Principalmente no Antigo Testamento, você não vai encontrar muito de autoria. Dificilmente o texto diz qual é o seu autor. Por exemplo,
Os 5 primeiros livros da Bíblia, chamados de Pentateuco, são atribuídos a Moisés. Mas temos aqui algo para poder discutir em torno deste tema, textos do Antigo Testamento. O próprio Jesus, nós lembramos em Lucas 24, por 2 vezes naquele relato de Lucas, ele se refere aos discípulos, olhando esse primeiro bloco de livros da Bíblia, que nós chamamos de Pentateuco, porque Pentateuco é uma expressão grega, juntando 2 vocábulos, penta, tilkos, que quer dizer 5 rolos. São os primeiros 5 livros. É claro que, de modo geral, eles são realmente atribuídos a Moisés. Então, a tradição, guarde também a palavra tradição, de qualquer maneira, o exercício de todo esse trabalho de exegese hermenêutica cria tradição. Na verdade, na medida em que um escriba, um rabino, um massoreta, um hermeneuta vai trabalhando e fazendo discípulos, ele cria uma escola ou ele cria uma tradição, como nós vamos ver neste nosso bloco. Voltando então à expressão, é Moisés o autor de todo o texto, todas as palavras que estão contidas no Pentateuco? É muito difícil que seja. Veja, minimamente, quando você aproxima o seu olhar, a sua lente crítica, você, curiosamente, por exemplo, pode olhar. O 5º livro, o último livro deste primeiro bloco, é o livro de Deuteronômio. O último capítulo de Deuteronômio é exatamente sobre a morte de Moisés. É impossível que ele estivesse escrevendo sobre a sua própria morte. É só um exemplo muito comum para você ver. Então, nós não temos tantos elementos para saber se efetivamente Moisés escreveu todos aqueles textos. Mas o espírito daquele conjunto, obviamente, é o espírito de Moisés, ou de lei, de norma. Vamos voltar ao nosso quadro para nós vermos o seguinte. Como nós citamos, crê-se que Esdras tenha editado o Antigo Testamento como um cânon. A palavra cânon, nós vamos muitas vezes ler nestes materiais mais técnicos, ele significa uma régua de medir, uma espécie de medida. Então, cânon do Antigo Testamento é, como nós o temos, o conjunto dos livros na ordem que eles se apresentam. Nós vamos ter também o cânon do Novo Testamento. A tradição atribui a Esdras, por volta de 450 a.C., ter reunido e ter ordenado como chegou até nós. Nós temos, como dissemos, dificuldades muitas vezes de conhecer exatamente autorias e datas dos livros do Antigo Testamento. Por exemplo, até hoje, os textos mais antigos que nós realmente temos foram textos descobertos, por acaso, naquelas montanhas próximas ao Mar Morto, lá na Palestina, atual Israel e Palestina, em 1947. E os textos mais antigos, como, por exemplo, todo o rolo do livro de Isaías, tem uma datação de 200 anos antes de Cristo. Por isso, é um dos materiais mais importantes. Também nós vamos ver que por volta do ano 250 antes de Cristo, todo o Antigo Testamento foi traduzido para a língua da época, a língua universal ou diplomática, que era a língua grega. Essa tradução foi feita por 72 sábios da cidade de Alexandria, por isso que ela passou a se chamar de Septuaginta, ou por essa expressão aqui, LXX. Isso é muito importante porque ainda hoje você pode dispor do texto hebraico do Antigo Testamento e do texto grego da Septuaginta. Mas o texto como nós o temos, levou muitos séculos para poder
ser concluído no seu processo de montagem. Nós temos, por exemplo, no primeiro século da nossa era, basicamente o fechamento daquilo que deveria ser considerado como inspirado. O problema da inspiração dos textos é um dos problemas de toda esta área. Mas veja, por volta ainda do ano 900 da era cristã, o texto do Antigo Testamento sofre o acréscimo de sinais que vão passar a significar as vogais, como dissemos, porque o texto original hebraico só tem consoantes. Portanto, o Antigo Testamento tem uma longa história de crescimento. Você está vendo que para o texto chegar na montagem como ele está, certamente se perderam muitos dos escritos que a própria Bíblia diz que existiram, livro das guerras do Senhor, e esse livro não se encontra mais. Mas o que nós temos reunido nos cânons de Antigo e de Novo Testamento é suficiente para o fim último, que é a revelação. Na verdade, uma única palavra de todo este conjunto pode ser suficiente para salvar o mundo inteiro, não é mesmo? Agora nós vamos conhecer um pouquinho da montagem mais complexa de Novo Testamento. Claro que você pode ver que quanto mais se especifica a escrita, a educação, tanto mais materiais vão estar agora aqui em torno dos originais. Continuando. Nós temos para os textos, os livros do Novo Testamento, 4 grandes códigos. Vamos usar a palavra codex do latim para significar, na verdade, um conjunto de textos. Às vezes nós vamos estar nos referindo a textos do Novo Testamento. Por essa palavra textos nós queremos dizer codex, ou um conjunto. O primeiro deles, chamado em latim de Codex Bezae, o D05, que ficou conhecido como Código Ocidental. O segundo é o Codex Ephraemi, junto com o Codex Regius, que ficou conhecido popularmente como o Texto Alexandrino. Nós vamos ter também o Codex Sinaiticus e o Codex Vaticanus, mantido ainda hoje pelo Mosteiro de Santa Catarina, lá no Monte Sinai, ao pé do Monte Sinai, que muita gente ainda visita. Esse texto ficou conhecido como texto neutro. E ainda um quarto texto, que é o Codex Alexandrinus, conhecido como texto sírio. Nós temos o trabalho muito eficaz. No final do século XIX, Erwin Nestlé, um inglês, trabalhou intensamente fazendo essa junção de vários textos. E ele constrói um dos primeiros textos que reúne essa multiplicidade de textos, códigos, fragmentos, no chamado textos recetos, que é a base do Novo Testamento grego que nós temos. Vamos passar agora, então, a essa parte mais especializada da nossa disciplina, que é a crítica textual. Vamos relembrar alguns detalhes. Você tem no seu material muitas outras informações, por exemplo, sobre esses códigos, e você deve aprofundar sobre a categorização destes vários fragmentos, rolos antigos. Nós temos o texto neutro, o Codex Alexandrino, que foi apresentado por esses dois grandes críticos textuais, Westcott e Host. Em 1882, eles construíram o que é hoje a base do Novo Testamento grego que você pode dispor. Ele contém os evangelhos, os 4 evangelhos, o livro de Atos dos Apóstolos, cartas de Paulo, cartas gerais e o Apocalipse, entre outros textos de pais da igreja que não entram na Bíblia. Então você vê que cada um desses códigos tem partes daquilo tudo que é o Novo Testamento.
O segundo texto é o texto ocidental, que é originário no Mediterrâneo, é mais liberal e foi muito influente nos séculos 3 e 4 da patrística dos primeiros séculos cristãos. Reúne o Evangelho de Marcos, numa forma parcial, do capítulo 1 até o 5, e parte do livro de Atos. Tem também algumas epístolas dos chamados pais latinos até o ano de 450. Em terceiro, nós temos o texto de Cesareia, que Street supunha que ele tinha sido usado por Orígenes. Daí então a sua popularidade. Se Orígenes realmente o usou, não sabemos. Mas isso deu uma popularidade a esse texto chamado de Cesareia, que foi encontrado, que foi na verdade encontrado em Cesareia, mas supunha-se que ele tenha sido trazido no século II por Orígenes para Cesareia. Ele contém então uma parte do Evangelho de Marcos, além de outros papiros e versões latinas. E depois nós reunimos também o quarto códex, o quarto texto, que é chamado de texto bizantino ou koiné. Koiné é um termo grego que quer dizer comum. É, na verdade, o grego comum. O Novo Testamento em grego está escrito no grego comum, o grego falado pelo cotidiano. Esse código foi escrito por Luciano de Antioquia, o bispo de Antioquia, no século IV da nossa era, e editado até o século VII. É um códex mais harmônico, polido e completo. Contém manuscritos dos evangelhos, o Atos, as cartas e o Apocalipse. Um resumo bastante rápido, você tem muito mais detalhes no seu material, para você poder ver como foi o crescimento, o desenvolvimento e o fechamento do cânon do Novo Testamento. Como aplicação prática para esse tópico que nós estamos vendo, nós podemos começar pensando assim: certamente Deus, como Todo-Poderoso, tem interesse em mobilizar a cultura humana e todos os recursos que Ele próprio dá aos seres humanos para o seu fim último, que é a verdade. Nós vamos rever como atividade prática duas coisas muito importantes, que é a universalidade de toda essa minúcia de detalhes. A visão última, o fim último de todo esse trabalho, que nós vamos chamar de universalidade. E depois nós vamos ver, de novo, esse ponto muito importante, que é a inspiração de todo este material reunido em Antigo e Novo Testamento e em termos de Bíblia, como nós o temos hoje. Vejamos. Vamos recapitular como universalidade esse texto que nós estamos tomando como texto básico. 2 Pedro, capítulo 1 e versículo 20, que diz: sabendo, primeiramente isto, que nenhuma profecia das Escrituras provém de particular interpretação, mas homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito. Você pode notar, novamente, aquela expressão theopneutos do grego, nesta expressão de Pedro, movidos, soprados pelo Espírito. E inspiração. Vamos recapitular outro texto base que nós estamos repetindo, que é esse de 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, que diz: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda a boa obra. De novo, você tem a mesma expressão, soprado ou inspirado. E também você tem a aplicabilidade, a diversidade de aplicações disto. Mas eu gosto desse texto, da sua última expressão, que é habilitado para toda a boa obra. Esta é a grande finalidade de todo o texto bíblico.
a grande finalidade é você compreender a universalidade da mensagem divina, você entender que ela é inspirada e entender que o fim último é tornar o ser humano equipado para toda a boa obra. Quando você lê o Evangelho ou os Evangelhos, você vai ver que nos textos que falam do julgamento de Jesus, acontece uma coisa muito interessante, que é quando Pilatos, encarando Jesus e, não sei, mas todos pensamos que ele deveria estar criticando, tentando levar Jesus para um ridículo de alguém que nada sabia ou que não tinha cultura para discutir filosoficamente sobre a verdade. E ele faz a seguinte pergunta: o que é a verdade? A resposta do mestre foi o silêncio, porque a verdade é tão universal e tão vital para a alma humana que não pode ser barateado, não é mesmo? Na verdade, o próprio mestre, sobre a verdade, tem um texto que nós devemos sempre lembrar e sempre conhecer, como nós vamos ver. A verdade tanto é o conjunto de textos escritos, que nós chamamos de escrituras sagradas, quanto também é todo o processo de desvelar ou tirar o velo, mostrar, quanto é também todo o processo de continuar sempre com um mistério escondido que precisa ser desvelado em todos os tempos. É um trabalho incansável da mente e do coração humano. Mas ainda nós podemos ver a verdade num sentido muito subjetivo e pessoal de cada ser humano. Podemos pensar que a verdade é também algo que o ser humano descobre dentro de si. Por quê? Porque o campo onde se dá o encontro do humano com o divino, certamente é o interior do ser humano. Vamos recapitular um texto muito importante sobre isso nos Evangelhos, no nosso quadro. Conhecer a verdade. O alvo de todo o trabalho exegético e hermenêutico das Escrituras é conhecer a verdade de Deus. E agora aqui no Evangelho de João, capítulo 8 e versículo 32, o mestre diz assim: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Conhecer a verdade é um esforço devido de cada ser humano dentro de si mesmo. E por fim, nós podemos concluir este nosso módulo dizendo: a árdua tarefa dessa disciplina é a de constatar as diferenças entre os diversos manuscritos que contêm cópias do texto, em análise e avaliar qual das variantes poderia corresponder com maior probabilidade ao texto originalmente escrito. Espero que essa parte mais técnica e mais minuciosa tenha chamado a sua atenção para o valor de todo esse trabalho de reconstrução, de harmonização, de suavização do texto sagrado, com o fim último de que é com ele que nós vamos encontrar a verdade. Até o nosso próximo encontro.